Saúde os irmãos com a paz do Senhor nessa noite. Estamos aqui para nós fazer mais uma live e dizer que Jesus é bom na sua graça, com a sua misericórdia para conosco. E queremos agradecer por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Estamos nessa noite aqui para falar da bondade, da graça, da misericórdia do Senhor, porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós estarmos vivos. Não é bom, não é porque somos bons, é a misericórdia dele para conosco. E orando a Deus nessa tarde, eu fui buscar uma palavra concernente para nós estarmos falando nessa noite como tema, tempo de oração. E muitas das vezes, quando se fala para oração, é um tempo de guerra, que a gente muitas vezes nós temos tempo para tudo. E quando se trata de oração, a gente procura adiar o período de oração. Mas eu quero nesse momento convidar você para nós estarmos fazendo a oração, para nós iniciarmos a nossa live nessa noite. Soberano Deus e Pai, Tu és o Senhor que é soberano nessa noite. E aqui adentramos com o propósito de falar do Seu amor, da Sua misericórdia para conosco. E aqui diante de Ti, Senhor. E diz a Tua palavra, Senhor, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. E que nessa noite sejamos, Pai, com o propósito de oferecer um culto racional nesse momento que aqui passamos, Senhor. Pois sabemos que nada temos, nada somos. Mas se estamos vivos, não é mérito nosso, mas sim misericórdia Tua, Senhor, para conosco. E nessa noite queremos falar, Senhor, da Sua bondade, Senhor. Que Tu venha fazer uso das nossas vidas, aos nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo, irão nos assistir no transcorrer desses dias, dessa semana, ou pela madrugada, independente da hora que eles possam assistir, Senhor, mas que possam ouvir aquilo que nós vamos falar nessa noite, segundo a Tua palavra, Senhor, pois o Senhor conhece que não somos merecedor, mas o Senhor nos fez merecedor, cravando ali na cruz do Calvário, levando sobre si sobre as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, para que nós pudéssemos nessa noite estarmos livres, para poder adorar e exaltar e bendizer o Teu nome, pois o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. E que nessa noite seja noite de vitória para todos os irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nessa noite, que nós estamos aqui com o propósito de falar aquilo que o Senhor assentaram no nosso coração, pois queremos apresentar a misericórdia de Jesus, porque sem ela nós não somos nada, não temos nada, mas que o Senhor venha abençoar cada um, no nome de Jesus. Estamos nesse momento aqui, nós somos da Igreja Assembleia de Deus Mistério de Santos, situada aqui no bairro do Barnabés, na rua João Soares Godinho, número 50, a Igreja Assembleia de Deus Mistério de Santos, que está no setor da Serra do Cafezal, pastoreado pelo pastor setorial, pastor Samuel Sabino, a qual é o nosso pastor setorial. Estamos nessa noite, trazemos para ele também, nessa noite, a paz do Senhor para ele, para todos os irmãos ali da Serra do Cafezal, que juntos podemos estar falando do amor, da misericórdia do Senhor. Sabemos que nesse momento está lá, ele ministrando a palavra do Senhor, que hoje é culto e ensino ali na Serra do Cafezal. E eu creio que Deus é misericordioso e estará conosco no transcorrer desse dia. Eu gostaria de escolher aqui como tema nessa noite que a palavra oração, que muitas das vezes nós encontramos alguma dificuldade. Na carta de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. Mas no Evangelho de Mateus, também, nós podemos observar que Jesus, no dia que estava prestes a ser crucificado, o próprio Jesus também foi orar. E convidou juntamente com ele, seus discípulos, para subir com ele naquele local. E diz a palavra do Senhor no capítulo 26, em seguida Jesus foi com eles num lugar chamado Getsemane e disse ao seu discípulo: assenta-nos aqui enquanto eu vou ali orar.
E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, e começou a entristecer e a angustiar-se. E então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se possível, passe cálice sem que beba, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Já no versículo 40, ele voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: nem uma hora pudeste vos vigiar comigo? O que nós entendemos nesse texto? Que Jesus, Filho de Deus, 100% santo, e ele estava para passar por um processo de sacrifício por nossa causa, por nosso pecado. Ele sabendo que era uma hora chegada de entregar. Então, para preparar e deixar-nos o exemplo, no momento difícil que ele ia passar, ele foi se preparar na oração. E muitas das vezes, no meio das lutas, ao invés de orar, nós vamos reclamar. No meio da provação, muitas vezes nós dobrar o joelho, a gente vai murmurar, falar coisas que entristecem a Deus. Mas podemos dizer nessa noite que o próprio Jesus, para deixar um exemplo para nós, ele foi orar e convidou com eles os seus amigos. E podemos entender que ele pediu para ficar vigiando com ele. Não era uma noite toda, mas era um período. E diz a palavra do Senhor que ele se entristeceu, ficou angustiado, pedindo ali que o Senhor passasse sobre ele aquele cálice em que ele bebesse, que estava referindo à sua morte, o seu sofrimento ali na cruz do Calvário. E quando, depois de ter feito essa oração ao Pai, ao nosso Deus, diz a palavra do Senhor que ele se dispôs a fazer a vontade de Deus e não a vontade dele. E isso, o que eu aprendo com isso? Que quando eu e você entramos com propósito para a oração, o Senhor, pela sua infinita graça, misericórdia, ele nos dá uma direção. E a oração é a chave para que nós muitas vezes queremos vencer. E muitas vezes queremos ser vencedor sem a oração. Se o próprio Jesus, que é 100% santo, 100% Deus, para deixar um exemplo a nós, foi orar. Pois sabendo que a hora como humano, na vida humana que ele estava passando, tinha aflição. Ele só podia vencer aquilo através da oração. E nós podemos observar que Jesus também, no mesmo período que ele também tirou para se jejuar os 40 dias, que muitas das vezes é uma das barreiras que nós enfrentamos, é do jejum. E a palavra do Senhor diz que Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome e foi tentado pelo diabo. Se Jesus, que era 100% santo e também filho de Deus, foi tentado, imagina eu e você, irmãos e amigos, nessa noite. Somos tentados, mas ficamos com a palavra do Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A vigilância tem que fazer parte, porque não adianta muitas vezes nós orarmos e não vigiar. Porque se não vigiarmos, caímos no laço que o inimigo tanto que nos quer privar da graça do Senhor. Mas se nós vigiar e orar, Deus dá direção, nos não deixa nos errar. O que eu aprendo com isso? Que quando Jesus chega para o seu discípulo, diz no versículo 40, e diz assim: nem por uma hora, e voltando ao seu discípulo, achou-os dormindo e disse a Pedro: nem por uma hora pudeste vigiar comigo? Eu digo para os irmãos que uma das grandes barreiras, dificuldades que nós enfrentamos de hoje, se falar para a igreja que nós temos uma campanha de oração, semana de oração, até muitos obreiros deixam de vir para a igreja. Até muitos irmãos que se diz envolvido, culpado, falam: não, eu tenho outra coisa para fazer. Mas eu aprendo com a palavra do Senhor aqui que o próprio Jesus sentiu na necessidade da oração. Então a oração é o que faz que nós aproximamos do Senhor. Lá no livro de
de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz assim, livro do profeta Jeremias, capítulo 33, a palavra do Senhor diz que ele estava preso. E quando ele estava ali preso, veio a palavra do Senhor para ele dizendo que era importante orar. Que ele fala, invoca-me e responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe. Então muitas das vezes queremos ter a revelação do Senhor sem oração. E podemos observar, irmãos, que quando nós começamos a orar, quando nós começamos a buscar o Senhor, quando nós começamos a nos humilhar, a reconhecer o senhorio do Senhor, o Senhor diz na sua palavra, invocar-me-ei, te responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. Essa promessa que Deus fez, a promessa de paz, a promessa de vida, a promessa de saúde, a promessa de vitória. E muitas das vezes a gente esquece essa promessa. Porque muitas vezes queremos receber da parte do Senhor sem orar. E depois também tomamos algumas decisões sem orar, sem consultar Deus, se aquilo é certo, se aquilo vai trazer vitória para a gente, se aquilo vai ser bênção. E a gente toma algumas decisões sem oração e depois pedimos ao Senhor, me ajuda a sair dessa luta, me ajuda a sair dessa prova. Mas muitas vezes, se eu vou para a oração e busco o Senhor, com certeza, se eu entrar na prova, o Senhor entra comigo. Porque tem momentos de prova que nós passamos, que muitas das vezes, que o Senhor até permite. Mas muitas vezes tem prova que nós procuramos. Porque nós não oramos. Nós não buscamos Deus. Nós não invocamos o Senhor. Nós não clamamos a Ele. E muitos dizem para o Senhor, clama a mim. Responder-te e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe. Então podemos observar que o poder da oração é muito grande na vida do crente. Então podemos observar que se nós quisermos ter uma vida, um ministério abençoado, seja ministério do louvor, ministério da palavra, ministério da evangelização, seja qual for o departamento da igreja que nós tivermos ocupado, envolvido com a igreja, no trabalho da obra do Senhor, é necessário nós termos uma vida de oração. Porque se nós orarmos, vigiarmos, nós já corremos risco de cometer alguns erros. E se a gente não orar e não buscar o Senhor, a chance de errar é sempre maior. E o prejuízo será tanto para a gente que tomou decisões erradas, e quanto também concernente à obra do Senhor, por aquilo que foi nos confiado nas nossas mãos. Então a oração é o meio que nós temos a promessa de Deus. Que diz para o Senhor, busca, clama a mim. E o Senhor manda clamar a Ele. E muitas das vezes, nós, ao invés de clamar, nós vamos reclamar. A palavra reclamar é ré. É voltando para trás. E a palavra chama, clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Então, quando nós vamos para a oração e começamos a colocar as nossas limitações, falando, Senhor, eu não tenho nada, eu sou pobre, eu sou pequeno, eu preciso da sua misericórdia, o Senhor estará, irmão, com bênção para nossas vidas. E a oração por meio do qual o crente tem que reivindicar a promessa de Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó, ficai em Jerusalém até que sejais revestido de todo o poder do alto. Quem estava dizendo isso? Jesus sabia que a única maneira do povo receber o Espírito Santo tem que estar buscando o Espírito Santo. Tem que estar orando. Então muitas das vezes nós queremos receber o Espírito Santo, queremos receber toda a porção de Deus sem pagar o preço da oração. Então, que muitas das vezes nós podemos observar que os cultos começam com oração e terminam com oração. Quando tudo isso começa com oração e termina com oração, significa que Deus está nos direcionando. E nos dias atuais, muitas pessoas banalizaram o período de oração. E muitas das vezes falam assim, não, já orei em casa. Outra, não, já oro 24 horas. Eu digo para os irmãos, se nós temos dificuldade de orar em grupo, sozinho nós não oramos. Por quê? Porque, eu digo para os irmãos, porque quando a gente está sozinho, por mais que você queira orar, sempre tem
Aí daqui a pouco daqui não vou fazer oração. Daqui a pouco vou fazer, e a gente vai sempre aparecendo outras coisas. E quando vê, passamos o dia todo e não tiramos aquele período de oração. Mas quando você começa a clamar pelo Senhor, fala, Senhor, me dá direção. Não deixa eu errar. Senhor, me dá direção que eu venha fazer as coisas certas. Então não pode ter certeza. A oração é a chave da nossa vitória. A oração é o único meio que leva o homem a aproximar do Senhor. É quando nós reconhecemos o nosso estado de pecado. No livro de 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 7, diz assim, que o Senhor manda clamar. Diz assim, olha, esse povo que clama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos. Veja bem, que ele está dizendo aqui, esse propósito tem que ter uma mudança. Não basta só orar, mas tem que tomar atitude de mudança. Então, se eu proponho a orar e me proponho buscar o Senhor, falar, Senhor, eu quero viver a tua vontade. Pode ter certeza, irmãos, a oração é o melo que leva o homem a aproximar do Senhor. A oração é o qual o crente tem que se reivindicar a promessa de Deus. Por meio dela, a oração também Deus revela o caráter das suas bênçãos e começa a nos revelar a sua preciosa promessa, tanto e torna-nos evidente para nossas vidas, quando nós temos uma vida de oração. Deus faz muitas promessas aos seus filhos que se comprometem a ter uma vida de oração. Em primeiro lugar, Ele promete uma resposta. Deus prometeu ouvir e responder todas as orações. Mas para Deus ouvir todas as orações, significa que nós temos que ter conformidade com a sua palavra. Porque lá no livro de Isaías, capítulo 59, diz assim, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas assim, mas o que faz que as suas orações não sejam ouvidas são suas iniquidades, os seus pecados. Então, nos dias atuais, muitas pessoas não têm mais preocupação com o pecado. Muitas vezes as pessoas não se preocupam mais em pecar. Peca de maneira tão natural e não reconhecendo o que diz a palavra, todo joelho se dobrará. E todos nós vamos prestar conta diante de Deus, segundo a sua infinita graça e misericórdia. Diz a palavra, todos ser vivos dobrarão o seu joelho e prestarão conta. Então cabe nós, como cristão, conhecedor da palavra do Senhor, se posicionar. Falar, Senhor, eu quero viver o propósito teu. E quando nós vamos pro primeiro passo da oração, aí o Espírito Santo nos traz graça para nos ler a Bíblia. E quando nós começamos a orar e ler a Bíblia, o Espírito Santo traz revelação e interpretação da sua palavra. E nós começamos a ser edificados. Mas de repente, nós queremos sentir a alegria no louvor, no meio da adoração. É muito bom. É muito bom. Mas eu digo para os irmãos, a oração é o que abre a porta da misericórdia de Deus para nossas vidas. A oração é o elo que aproxima nós de Deus. Porque quando nós reconhecemos que não temos nada, não somos nada, o Senhor estará pronto. Porque a palavra diz assim, aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia. O que é alcançar a misericórdia? É receber o favor imerecido, que é a graça de Deus. E a graça de Deus, muitas das vezes, nós só podemos alcançar isso através da oração. Porque eu digo para os irmãos, uma coisa é certa. Quando nós não oramos, quando nós temos uma vida de oração, irmão Samuel, irmão Paulo, dizer para os irmãos, quando nós deixamos de ter uma vida de oração, tornamos crente mal-humorado. Qualquer coisinha nos irrita. Qualquer coisinha nos tira da posição de pessoa cristã. Mas nessa noite eu quero entender, juntamente com os irmãos, que quanto mais nós se humilhamos, diz a palavra, se humilhar-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque ao seu tempo ele vos exalta. E significa que humilhar, reconhecer e falar, Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, mas só não podemos encontrar isso através da oração. Porque quando nós deixamos de orar, nós damos ênfase, tudo torna prioridade nas nossas vidas. O material fica em primeiro lugar, tudo fica em primeiro lugar. E aí quando o material começa a crescer, o espiritual começa a ser diminuído. Aí a gente começa a ficar preocupado com o dinheiro, preocupado com tudo. Mas quando diz para o Senhor que se te falta alguma coisa, peça a Deus. Se falta sabedoria, peça a Deus.
Fala assim, nós vamos lá, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu não sei fazer, mas eu preciso da sua direção. Senhor, se eu for lá, eu vou errar, mas se o Senhor for na minha frente, vai dar certo. Eu digo para os irmãos, que Deus, pela misericórdia dele, faz-nos ser vencedor. E a palavra de Deus diz assim, ó, Deus promete ouvir e responder às orações de todo pecador, que busca também o perdão, e que promete atender ao pedido, e tudo quanto que ele pede, com fé. Jesus disse que meu Pai lhe faria tudo, que fosse atendido, para que o seu nome fosse glorificado. Quando nós reconhecemos que Deus é bom, nós não somos bons. Quando nós reconhecemos que se somos alguma coisa, é o Senhor que nos abençoou, é o Senhor que nos direcionou. E a resposta de Deus para nós nos dias atuais, às vezes, parece tão obscura, ou até mesmo diferente do que nós esperamos. Porque muitas das vezes nós oramos hoje, mas queremos a resposta para ontem, irmão Paulo. Deus está demorando, né? Deus não ouve, Deus... Por que Deus não me responde? Não, irmãos. O tempo é do Senhor. Ele é o Senhor do tempo. E se o Senhor é o Senhor do tempo, Ele é o dono do tempo. E todo o tempo Ele tem bênção para nossas vidas. Basta eu e você sabemos esperar no Senhor. O salmista 40 diz assim, ó, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Clamor quando nós estamos com oração para o Senhor. Eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso de uma solução. Então nós podemos observar, irmãos, que em todo tempo a oração é essencial. Se Oxalá citou na igreja hoje, nossos irmãos em Cristo, digo para os irmãos, tivesse um maior período de oração. Eu fiz um desafio mês passado, aqui na semana da ceia, mês passado, nesse mês mesmo. Falei, irmãos, aí nós vamos orar a semana inteira, de segunda a sábado aqui, segunda a sexta. Eu confesso para os irmãos que eu expressei para irmãos, nós precisamos fazer oração. E a minoria compareceu. Parecia que a oração era um obstáculo de estar na igreja. A oração tem que ser a minha razão de estar na igreja, irmãos. Eu não sou digno, nós não somos dignos. Mas é a oração que faz nós dobramos, quando nós dobramos nosso joelho. Muitas vezes chega, mas estou cansado. Mas eu podemos estar cansado como for. Mas se precisar picar cartão, a gente vai embora trabalhar. Vai ou não vai? Se o patrão chega lá, hoje preciso que vocês tentam fazer mais um pouquinho de hora esta aí, você trabalha mais duas, o que a gente faz? A gente vai embora? Não, a gente respeita o patrão, porque ele está pagando a salário, a gente fica. Mas tratando de igreja, não, hoje estou cansado, eu vou dormir, não vou orar não. E a gente fica o quê? Aí depois começamos a culpar, mas por que Deus não ouve mais, Deus não faz mais milagre como antes? Porque nós não oramos. Por que muitas vezes o nosso ministério não é mais amplo, mais abençoado? Porque nós deixamos o período de oração. E que nessa noite podemos entender que Deus ainda é o Deus de resposta. E que nós podemos entender que quando eu e você oramos, Deus está sempre nos abençoando. A resposta de Deus muitas vezes parece ser demorada, ou até menos obscura. E que é esperado ou desejado. Mas o ainda mesmo reconhecer que às vezes pede a Deus que Ele faça tal coisa. E não são para o seu bem. E nem para o bem dos outros. E nem para o seu cumprimento do plano dele. Que muitas orações que Deus não responde, que muitas das vezes não vai acrescentar nada na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional. Então Deus vai atender, não vai ser, não é bênção, para que eu vou dar? Então não, isso não vai mudar a história, mas quando a minha oração, a oração do Abel, a oração do justo, pode muitos seus efeitos. Quando o justo se coloca na posição de buscar o Senhor com sinceridade, comprometido, Deus tem o propósito de atender nas nossas necessidades. Mas pastor, quer dizer que eu tenho que ficar 24 horas de oração? Não, irmãos. Nós podemos orar. Lembrar, falou, hoje eu vou orar. Quantas vezes não orei? Oro dirigindo. Vou falando com o Senhor, vindo do trabalho, voltando do trabalho, orando para o Senhor, vai comigo, me guarda nessa estrada. Muitas das vezes no meu trabalho, mesmo lá, no campo de trabalho, eu vou lá orando, andando pela empresa. Mas por quê? A oração faz parte das nossas vidas. Tem que ter o prazer de orar. Se nós não tivermos o prazer de orar, irmãos, alguma coisa está errada nas nossas vidas. Crente que não gosta de orar,
não se prepara para ter uma grande vitória. Crente, obreiro que não gosta de ter uma vida de oração, não tem um ministério abençoado, seja qual seja a palavra, seja qual for. Então é necessário que o obreiro tenha um período de oração. Então muitas vezes nós ignoramos o período de oração, né? E eu digo para os irmãos, oxalá se a gente atentasse orar mais um pouquinho. Quando a gente ora um pouquinho, vigia, as coisas são muito mais bem. A gente aprende. Quando a gente ora mais um pouquinho, a gente pensa para responder. O Senhor coloca trava na nossa boca. O Senhor coloca trava no nosso ouvido. Aquilo que nós ouvimos, nós não retribuímos de acordo com que nós temos a graça nas nossas vidas. Mas quando a gente ora, as pessoas querem ver a nossa derrota, também estão nos insultando para nos falar palavrão, muitas vezes para nos provocar nossa ira. Mas pelo fato de você ter orado, consultado a Deus, pedido a misericórdia, Senhor, o Senhor coloca os anjos ali e coloca com a sua autoridade sobre você e você resiste e não cede o pecado, não cede aquele momento, porque você orou. Mas quando eu não oro, eu sou tentado, eu sou tentado e muitas vezes por não ter orado e não estar vigiando, muitas vezes eu cedo a pecar. Mas que nessa noite, como igreja, como obreiro, como pastor, como irmão em Cristo, que nós vamos voltar para a oração. A oração, eu tenho que nessa noite que existem 3 respostas de Deus na oração. Primeiro, não. Segundo, sim. E o terceiro, espera. Primeiro, não. Segundo, sim. E o terceiro, espera. Mas muitas vezes o não de Deus é o melhor para nós, irmãos. Deus, eu não sei o futuro, o Senhor sabe o meu futuro. Mas muitas vezes a gente é tão impaciente, dá a impressão que o não de Deus é fim. Mas o não de Deus muitas vezes é nos preservar de uma derrota. Muitas vezes o não de Deus muitas vezes é nos preservar de uma vergonha. O não de Deus muitas vezes é nos preservar de uma situação contrária. Mas que nessa noite podemos entender as 3 chaves: não e sim. E espera de Deus é o melhor. O esperar com Deus, com certeza, esperar no tempo de Deus, irmãos, é a melhor resposta. O sim de Deus, o que eu entendo? O sim. Nós temos o exemplo de Ana, que Ana podia mil motivos para não ir lá comemorar, oferecer sacrifício. Ela falou, não tenho filho, para que eu vou lá sacrificar? Mas Ana insistiu, mesmo ela não tendo filho, aí ia lá orar. Ela não tinha, enquanto os outros estavam festejando, comendo, ela estava de joelho, prostrada. Tanto que o sacerdote olhou para ela, ei mulher, para com isso, diminui esse vinho. Você é embriagada. Ela falou, não sou eu embriagada, eu estou uma mulher amargurada de espírito. Mas o que me chama a atenção é que ela está no local da bênção. Ela estava na posição da bênção. Tudo era contrário a ela. A natureza era contrária porque ela era estéril, porque Deus tinha cerrado a madre dela. Ela era insultada. Mas mesmo ela sendo insultada, ela foi para o lugar da oração. E o que traz dizer para mim nessa noite? Que mesmo com as perseguições nos transcorrer do dia, chegou a hora do culto, eu tenho que ir para a igreja, vou lá orar, falar com Deus, porque lá é o meu lugar da minha vitória. Não, mas eu posso orar na minha casa, sim. Eu devo orar na minha casa. Eu devo orar no meu lar, devo orar no meu quarto, sim. Mas o local, como igreja, muitas das vezes tem que fazer parte das nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que a resposta de Deus pode ser sim, não ou espere. E muitas vezes nós precisamos reconhecer que às vezes pedir a Deus faça as coisas e não para o nosso bem, mas para o cumprimento dele, do plano dele. Muitas vezes nós enxergamos a vida de um ponto, de uma visão limitada, infinito. Mas o Senhor, Ele é capaz de ver o início e o fim em um só tempo. E quando isso pode acontecer?
Porque todas as coisas são para Ele, e por Ele são todas as coisas. Podemos observar, irmãos, só Ele sabe do momento que nós devemos orar. E aí, quando nós oramos, Ele nos encaixa no propósito dEle. E o que para o nosso bem, para o bem de todos, o bem para todos os cristãos, é quando o cristão vai para a oração. Nós podemos observar, irmãos, que quando a igreja do Senhor, nós temos exemplo daqueles jovens, os 4 jovens lá que foram levados para Babilônia, da cidade de Jerusalém, para a Babilônia, que lhe assentaram no coração de não se misturar com o manjar do rei. E colocaram um propósito de orar e jejuar. E a oração fez diferença na vida deles. Isso não quer dizer que muitas vezes nós, mas estou num local tão difícil. Mas eu posso orar onde eu estou. No meu trabalho. Eu posso orar dirigindo. Eu posso orar dentro do banheiro. Mas o importante é que o meu propósito, o meu cumprimento seja de oração. Porque Deus conhece. Para o Senhor não existe local escondido para o Senhor. Não existe local oculto que o Senhor não vê. Mas o Senhor quer que nós muitas vezes voltamos para a oração. Porque o propósito da oração nós alcançamos. Quando nós temos o propósito da oração, nós começamos a reconhecer que a promessa de Deus para nossas vidas é muito maior do que nós temos, do que nós imaginamos. Em segundo lugar, Deus também promete a sua presença por meio da oração. Quando você ora é chamado pelo seu nome, precisa responder com atenção. Quando você chama a atenção de Deus pelo nome dele, ele dá ouvido atentamente. Desde o momento da nossa salvação, o cristão tem promessa por meio da sua presença, pela presença do Espírito Santo, que seria o nosso auxiliador, o nosso ajudador. Jesus falou assim: eu vou para o Pai, pois se eu não for, não virá o Consolador, e o Consolador estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Então é necessário que quando nós estamos só, eu estou sozinho, estou no deserto. Eu digo para os irmãos que está valendo nessa tarde, que deserto é o melhor lugar para o crente reconhecer o propósito de Deus. Porque quando acaba o nosso recurso, aí está na oração, o recurso de Deus começa a funcionar. E nós podemos entender, irmãos, que aqueles jovens, 4 jovens que estavam longe da sua terra, longe da sua parentela, mas não mudou a sua postura. Talvez você, meu amigo, meu irmão, que está tão longe, talvez não pode estar na igreja todos os dias, não pode ter um pedido de oração, mas que você possa orar, dirigir no seu carro, você possa estar orando com a sua família, porque a oração, diz a palavra, a oração do justo pode muito seus efeitos. Muitas vezes a gente faz um papel de louco, né? Mas muitas vezes, várias vezes aconteceu de eu abrir a porta e falar: Jesus, entra comigo, Jesus. Senta aqui, vai comigo, Jesus. Não que eu esteja mandando Jesus, mas eu estava convidando aquele que pode me guardar. Aquele que pode me abençoar a minha entrada, a minha saída, o meu retorno. Então quando nós convidamos Jesus, irmãos, para estar conosco, em todo o tempo Ele estará conosco. Quando nós podemos chamar a Ele, como diz aqui o texto, nesse momento de salvação, o cristão tem a promessa do Espírito Santo, que seria o nosso auxiliador, também o nosso tutor, também o nosso guia. O Espírito Santo, por meio da presença, cumpre a promessa de Deus para os cristãos. Em momento de crise, o cristão não sabe, muitas vezes não sabemos orar. Realmente. De repente dá vontade de só chorar. Porque a gente olha, em tempo de crise, tem crise financeira, crise conjugal, tem crise emocional. Às vezes dá vontade de ficar sozinho. Mas quando você começa a olhar para o Senhor, Jesus, me ajuda nessa situação. O Senhor é aquele que pode reverter quadros. O Senhor é aquele que pode reverter a situação. E Deus fez promessa. E diz a palavra que Ele prometeu de saciar toda a alma faminta. Aleluia.
E o único meio de eu e você aproximar do Senhor é quando nós colocamos para o Senhor, eu preciso da tua graça. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso da sua sabedoria. Eu estava num culto ali na outra congregação. E no domingo à noite eu estava ministrando sobre a vida dos irmãos. Vi um grupo de irmãos para frente. E naquele culto, eu vi uma palavra, uma voz assim: pega o papel e leva. Falei, pegar papel e leva? Eu até olhei para trás e vi se tinha alguns obreiros que tinha 2 pastores e mais 2 presbíteros sentados no púlpito junto. Eu olhei se era eles que estavam vindo na minha direção. Eles estavam de cabeça baixa. Eu entendi que foi o Espírito Santo falando comigo. E quando eu peguei essa palavra, pega o papel e leva, eu fui orar. Senhor, qual é o papel? E lá na empresa, eu cheguei na empresa e pedi o papel. O cara falou assim, mas toda vez que você pedir esse papel aqui? Eu falei, não, se Deus quiser, vai ser a última. Eu digo para os irmãos, Deus honrou o propósito. A oração pode muito seus efeitos. E hoje, pela misericórdia de Deus, não há mais necessidade desse papel. Porque Deus interviu através da oração. Aleluia. Então nós podemos entendermos que a oração tem um poder muito grande na vida do crente. Uma certa vez eu estava fazendo evangelismo ali próximo do Ribeirão do Júlio. Era um domingo, após a escola medical. Nosso pastor tinha nos ordenado para fazer evangelismo. E a gente estava com um grupo de jovens. E a gente naquele dia ainda tinha feito um período de consagração e jejuado. E orado também, né? E eu orei para sair. E quando nós estávamos no portão de um determinado sítio, nós tínhamos repartido, nós estávamos acho que em 12 pessoas. E a gente repartiu de 3 em 3 irmãos. E chegamos naquele sítio, bate palma. O portão estava aberto. E de repente veio os cachorros ao nosso encontro. 2 Rottweiler e mais um outro, tipo um pastor alemão, grandão, 2 cachorros grandes. E veio. E o homem ficou esperando que o cachorro mordesse nós. O irmão que estava comigo tentou correr. Eu falei, não corre não. Pode ficar tranquilo, o cachorro não vai morder. O cachorro chegou perto e começou a balançar o rabo. O patrão, o dono do cachorro, ficou assustado. O que você fez com o cachorro? O que você fez? Eu não fiz nada não. Só estamos aqui para falar do amor e da misericórdia de Jesus. Rapaz, vocês são corajosos. Meu cachorro está solto. Meu cachorro ataca as pessoas. Eu falei, não, mas Jesus guarda nós. Glória a Deus. Então podemos observar, mas que a palavra diz assim, que o Senhor dará ordem aos anjos, ao meu, ao teu respeito, quando nós oramos, para nos guardar a nossa entrada, a nossa saída. E muitas das vezes a gente não enxerga alguns perigos, alguns acidentes de morte que muitas vezes nos vêm ao nosso encontro. E assim fala, mas como é que eu passei por isso? Não, você não passou. O Senhor colocou um anjo ali. Você orou e o Senhor colocou um anjo para guardar a sua entrada, a sua saída. Então podemos observarmos que muitas vezes no meio da luta, no meio da prova, Deus é conosco. E nós podemos observar aqui, invocar-me-ei, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Isso só pode acontecer quando? Quando nós vamos para a oração. Porque se a gente reclamar, começar a reclamar, existe um ditado, não é Bíblia, que quando se reclama, o mal se inflama. Mas nessa noite o Senhor me chama, está me dizendo que eu tenho que continuar orando. Invocar aquele que pode me salvar, aquele que pode me libertar, aquele que pode mudar a minha história. Invocar-me-ei e responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. Por que ele está dizendo isso? O profeta estava encarcerado. O profeta estava amarrado no pátio. Mas mesmo naquela situação, ele continuou sendo boca de Deus, dizendo, olha, ó Israel, ó povo Israel, Deus ainda vai mudar o quadro de vocês. Mesmo eu estando aqui, mas Deus ainda vai mudar a história. Eu creio nessa noite, irmãos, que Deus ainda tem o mesmo prazer.
Deus ainda está com propósito, mas muitas das vezes é nós que paramos de orar. Nós recuamos. E ao recuar da oração, infelizmente, pastor, mas a palavra diz assim que a oração dos pode muito fazer efeito e as lágrimas são colhidas em taças de ouro. Sim, o Senhor não deixa nenhuma lágrima cair no chão. Aquela que nós choramos, aos pés do Senhor, com a face no pó, o Senhor estará pronto a nos atentar, nos ajudar. Mas muitas vezes fala, mas eu já tenho um depósito. Sim. Mas a oração tem que ser contínua nas nossas vidas. Ela tem que ser contínua. Quando eu estava meditando nesse texto nessa tarde, antes de vir aqui para o estudo da rádio, eu estava meditando que Abacuque começa a pedir para o Senhor avivar a obra no meio dos anos. Abacuque sabia da situação que Israel estava vivendo naquela época. O povo estava vivendo uma época de sequidão. O povo estava vivendo uma época de frieza espiritual. E ele sabia que se continuasse naquela situação, era um prejuízo muito grande. Então era necessário voltar a buscar um renovo. E ele pediu, estava pedindo ali, ó, a oração do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 2. Senhor, tenho ouvido, Senhor, a tua declaração e me sinto alarmado. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele sabia que o único meio de mudar a história de Israel precisava de um renovo. E só para ver o renovo era necessário voltar para a oração. Então serve para nós de hoje, irmão, igreja. Se quisermos ser renovados, tem que voltar para a oração. A renovação é voltar para o Senhor. Pastor, mas eu já aceitei Jesus, eu já sou crente há 20 anos, eu já sou crente há 30 anos. Não, mas nós temos cada dia, nós temos que buscar, Senhor, me renova. Me ensina, Senhor, me renova. Porque diz a você, Senhor, que o Senhor renovará as nossas forças e voarão como águias. E só pode acontecer isso quando nós vamos aos pés do Senhor. E nós podemos observar, irmãos, Abacuque sabia que naquela época o povo de Israel estava vivendo no meio de um povo corrompido, tinha se misturado às adorações. E não é diferente do dia de hoje. E hoje muitas pessoas, também muitas igrejas no dia de hoje, o ministério hoje, tem se corrompido. Não tem mais valorizado a importância da oração. E muitas vezes você, mas Deus não faz, opera milagre como antes. Deus não mudou. Deus é santo desde o início e continuará santo até agora. E muitas das vezes nós, igreja, nós obreiros da casa do Senhor, nós abrimos mão desse particular com Deus, da oração. E muitas vezes aderimos à corrupção, à vaidade, ao egoísmo. E quando isso impera nas nossas vidas, quando o nosso eu cresce, a vaidade fica maior. Vontade de ser melhor, a vontade de ser grande, a vontade de aparecer. Mas Paulo diz, é melhor que ele cresça e eu diminua. Para isso acontecer, irmão, só existe um meio. É quando nós reconhecemos que sem a graça do Senhor nós não somos nada. Que nós falamos, Senhor, venha renovar a minha vida, venha renovar as minhas forças, venha renovar a minha fé. Aí nós podemos entender que o propósito do profeta Abacuque, do renovo que ele estava pedindo, a corrupção da igreja parece estar crescendo. E o modelo encontrado na Escritura, toda a história da igreja, é porém que esse povo de Deus, muitas das vezes, achava-se certo em seus próprios olhos. A palavra diz assim, há caminho do homem que parece ser bom, mas o fim dele é morte. As pessoas se tornam engodadas de coração, cheias de vaidade, que não quer mais, não se aceita mais correção. Se corrigir, já penso mudar de igreja, já penso parar do ministério, não vou entregar meu trabalho.
Irmãos, todas as pessoas que se covardam de fazer algo para Deus é porque não está tendo uma vida de oração. Aleluia. Glória a Deus. Todas as pessoas que muitas vezes abrem mão dos seus ministérios, do seu chamado, é porque não entendeu o propósito da oração. Porque quando nós vamos para a oração, nós temos a importância de lembrar do que Jesus passou por mim e por você. Ele sendo santo, mas não abriu o período de oração, não abriu mão, para deixar um legado para nós, para deixar para nós um exemplo, que muitas vezes queremos servir o Senhor, sem luta, sem prova, sem dificuldade, sem guerra, sem constrangimento. Mas Jesus pode dizer, nesse mundo nós teremos aflições. Essa aflição significa carnal, que muitas das vezes nós colocamos um propósito no nosso coração, que para ser crente não precisa estar todo dia na igreja. Para ser crente não precisa, para ser cristão não precisa estar todo dia no culto. Não é assim? Agora eu pergunto para os irmãos e igreja nessa noite, que quando a gente abre mão de congregar, irmãos, infelizmente, é a mesma coisa se você levantar de manhã e não quer tomar café. Chegar na hora do almoço e falar, não vou comer porque eu estou um pouquinho gordo. Chegar na hora da janta, eu não vou jantar também porque estou um pouquinho gordo. E dormir 3 dias, irmãos. Você que para de beber água, para de comer, você vai parar. Você morre fisicamente. Espiritualmente é a mesma coisa. E se nós deixarmos de orar, deixarmos de cultuar, deixarmos de se alimentar da palavra do Senhor, nós morreremos espiritualmente. Mas o Senhor nessa noite está trazendo para mim e para você o Espírito que revivifica, que ressuscita, que muda, que renova, que transforma a nossa situação. E Deus precisou chamar a atenção de volta para a obediência da lei, dada ao profeta enviado. A mensagem ao Batista depois de Jesus entregue, dizendo assim, olha, as minhas ovelhas foram perdidas, arrependei porque está próximo o reino dos céus. Muitas advertências contra a apostasia, a desunião, a imoralidade, que consta nas epístolas do Novo Testamento. O amor longânimo do profeta Oséias por Gomes, uma parábola do preço que Deus quer pagar, irá pagar, para trazer o seu povo de volta para Ele. O princípio do papel de Cristo também hoje é santificar, purificar a igreja. Quando está em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 27. Pois a Escritura condena fortemente os líderes religiosos que desviaram o teu povo de Deus. Não dão mais compromisso de oração. Não tem mais um compromisso com a palavra. E Deus vai cobrar de nós, se nós não se submetermos a viver o propósito dEle. E ele diz aqui, a visão bíblica do palavra do Senhor diz que a igreja não é um clube que frequentamos esporadicamente, não. Mas que podemos também abandonar quando surge um problema. É isso que acontece, né? É melhor eu dar uma parada, é melhor eu desistir. Mas quando eu estou com uma vida de oração, irmão, pode vir a luta que vier, pode vir a perseguição que vier. Eu falo assim, eu estou sofrendo porque eu amo Jesus. Eu estou vendo essa prova porque eu escolhi servir Jesus. Eu estou nessa situação porque eu escolhi ser melhorado diante do Senhor, irmãos. Irmãos, o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos capítulo 12, irmãos, rogo, pois, irmãos, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos na renovação de vosso entendimento. Como pode haver renovação de entendimento? É quando nós vamos para a oração. Se nós não orarmos, nossa situação não será mudada. Se nós não orarmos, olhar para o Senhor, irmão, não haverá mais batismo de sangue. Se nós não orarmos, não haverá renovo mais, não haverá mais profecia. Não haverá mais revelação. Mas é importante que a igreja volte para a oração, para que podemos alcançar a visão plena que o Senhor quer para a sua igreja. Não uma visão de um clube, que muitas vezes nós estamos vivendo uma era de clube, a igreja como clube, como uma razão social. Vou a hora que eu quero, chego a hora que eu quero e vou embora a hora que eu quero. No clube que é assim, eu me torno sócio dele, pago um título, dia que achar conveniente eu vou. Hoje está frio, vou ficar em casa. Hoje está chovendo, não dá. Hoje está calor, não dá. É clube. Mas a igreja não é um clube. A igreja é um local que o povo se reúne para adorar, exaltar,
aquele que é o autor da nossa salvação. Aquele que estará sempre pronto de nos resgatar e fazer que nós voltássemos ao primeiro amor. E só podemos voltar ao primeiro amor é quando nós vamos para a oração. Que muitas das vezes as pessoas no meio da luta, quando não temos uma vida de oração, larga a cruz. Irmãos, é fácil saber quando nós não estamos bem. Nós nunca estamos. Quando nós não estamos bem, eu não vou na igreja por causa do irmão Samuel. Eu não vou na igreja por causa do irmão Paulo. O irmão Paulo falou uma coisa que eu não gostei. O irmão Samuel fez uma coisa que eu não gostei. Vou deixar ele na igreja. Não é ele. O problema está em mim. É porque eu não me coloco na condição de juiz, me coloco na condição de santo. E não existe santidade sem a presença do Senhor. E quando nós estamos aqui, somos sujeitos a errar, sim. Mas a Bíblia vai suportar uns aos outros em amor. Nós temos que entender que o meu irmão é fraco também. Hoje é ele que está fraco, mas pode ser eu. Então essa tem que ser a compaixão de viver em amor, em oração. Ajudando um ao outro. Mas muitas vezes a gente faz o quê, irmãos? Quer separar. Nós tornamos cristão antissocial. E o cristão antissocial, irmãos, é o cristão que não vive uma vida de oração. É o crente excluso. Ele se auto-exclui. Não quer viver em conjunto. Não quer misturar. Mas a palavra, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. E o que vai me trazer a união é quando eu começo a orar e compartilhar junto a minha fé, a minha vitória. Porque eu digo para os irmãos, a minha alegria é de ver o irmão sendo abençoado. Ah, mas o senhor fala isso porque o senhor é o pastor da igreja, pastor Eliado? Sim. Mas independente de pastor, eu sou irmão em Cristo. Antes de eu ser pastor, eu sou primeiro irmão em Cristo. Se eu sou irmão em Cristo, nós somos iguais diante do Senhor. Não, a minha autoridade eclesiástica que vai diferenciar diante do Senhor. O Jesus morreu por ele, morreu por mim. O Senhor que perdoou o pecado, ele perdoou o meu. O Senhor que me perdoou o meu pecado, perdoou o pecado dele. Então nós somos iguais diante do Senhor. Então isso significa que o nosso amor tem que ser incondicional. Amar os nossos irmãos. Suportar um ao outro. Orar por ele. Mas nós somos muitas vezes tornamos juízes. E começamos já, ficamos à porta do céu. E classificar as pessoas que podem entrar no céu. Essa pode, essa não. Mas o crente que ora, irmãos, ele quer ver todo crente no céu. O crente que não ora já começa, fica na porta da igreja já excluindo os irmãos. Mas eu creio que nessa noite o Senhor está falando comigo, pastor Eliabe, que se eu quero morar no céu, eu tenho que ficar na porta do céu. Eu tenho que procurar estar no caminho. Que Jesus é o caminho que leva ao céu. E se nós entrarmos pelo caminho, a palavra do Senhor diz assim: largo e espaçoso é o caminho da perdição, mas a porta que nos conduz à vida eterna é estreita. E se ela é estreita, significa o quê? Nós temos que procurar limpar, deixar as nossas bagagens. A bagagem, e essas bagagens que nós podemos alcançar onde? É quando nós vamos para a oração, as pessoas começam a falar: ei, você está errando aqui, fulano. Você está fraquejando aqui. Irmãos, é tão bom quando a gente vai para a oração e os pessoas começam a falar conosco, mostrar os nossos defeitos. Em vez disso, devemos trabalhar como fez Paulo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Então podemos observar, irmãos, que o Senhor, pela sua graça, misericórdia, vem buscar o renovo. Para o Senhor, venha renovar as minhas forças. Me ajuda, Pai, nos dias que estamos vivendo. Mas muitas das vezes queremos ficar pensando, né? Que tipo de oração devo fazer? Como eu devo orar? Mas aqui nós temos um exemplo na Bíblia, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Orai por vós assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Que seja feita a tua vontade. E muitas das vezes, a vontade de Deus é a melhor. Essa é a oração que Deus quer de nós.
assim a terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, como também nós perdoamos os nossos devedores. E aí ele está dizendo, nós não perdoamos o nosso irmão que ofende nós. Queremos receber o perdão de Deus, mas não queremos perdoar o nosso irmão que falou mal de nós, criticou nós. A gente começa a tratar ele com diferença. Mas o Senhor está me chamando a atenção nessa noite, que eu devo orar mais um pouquinho, que nós devemos continuar orando mais um pouquinho. Porque quando nós vamos para a oração, diz a palavra do Senhor assim, não nos deixe cair em tentação, mas nos livrai do mal, pois teu é o reino, o poder da tua glória para sempre, amém. Porque tu perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial também perdoará. Então o que significa que nós temos que perdoar o nosso irmão. Muitas das vezes queremos apresentar diante do Senhor o nosso culto e não queremos orar. Mas no Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 7, pedir-se dai-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois tudo que pede, recebe, o que busca e o que bate, abrir-se-lhe-á. Ele está dizendo isso. O Senhor está dizendo que quando nós pedimos em oração, nós temos exemplo na Bíblia. Salomão teve a oportunidade de assumir o reinado que Deus tinha prometido ao seu pai Davi. E quando ele viu Davi administrando com tanta alegria, com tanto cuidado, com tanto propósito, com muita luta para defender a nação de Israel, para governar. Davi errou, sim, falhou, pecou, sim. Mas Salomão veio depois dos erros do seu pai. E a Bíblia fala que quando o Senhor se depara com ele, pede o que queres. Ele pediu sabedoria. E por ele pedir sabedoria, o Senhor deu riqueza. Então eu posso dizer para nessa noite, se nós pedimos sabedoria para fazer a obra do Senhor como ela deve ser feita, se nós pedimos sabedoria para o Senhor para nós fazer na nossa vida profissional, o nome do Senhor será glorificado, Deus vai dar sabedoria. Porque ele diz a sua palavra, pede e dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei-vos e abrir-se-vos-á. Isso só pode acontecer quando nós vamos para a oração. No Evangelho de João, capítulo 15, diz assim, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverem em mim, pedirei tudo o que quiser, e vos será feito. Então significa que a oração é essencial para nossas vidas. Mas muitas vezes nós queremos resolver situações sem oração. Quando nós queremos resolver situações sem oração, a derrota está tão pertinho de nós. O precipício está tão perto de nós. A vergonha, o prejuízo. Mas quando nós falamos, Senhor, dá direção, Pai. Não deixe eu errar. Mas me ajuda a estar no teu propósito, na tua vontade. O Senhor, irmãos, ele não deixa nos desapontados. Mas de repente nós falamos, mas Senhor, eu estou numa prova tremenda, né? Senhor, eu queria um emprego digno. Senhor, eu preciso de uma casa. Senhor, eu preciso de algo. Mas podemos observarmos no capítulo 6, no versículo 25, diz assim, olha, por isso vos digo, não andeis ociosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer, o que haveis de beber, e nem pelo vosso corpo, o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Observai que as aves do céu não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiro, contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valem mais do que essas aves?
Qual de vós, por ser ansioso, estejais, pode acrescentar um côvado um curso da sua vida? Porque andais ansioso quanto ao vestuário. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo, eu vos afirmo, que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, Deus assim veste a serva do campo, que hoje existe e amanhã lança-se no forno. O quanto mais vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou que investiremos, porque os gentios vos procuram todas essas coisas. Vosso Pai Celestial sabe do que necessitai de todas elas. Buscai primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso só pode ser acrescentado quando nós lançamos no Senhor, no Salmo 37, lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade e Ele cuidará de vós. É que muitas das vezes nós não posicionamos, nós não oramos, também não lançamos a nossa ansiedade e não tomamos ação, posicionamento que exalta o Senhor. Quando isso acontece, o prejuízo é muito grande para nossas vidas. Mas nessa noite, o Senhor me chama a atenção através da sua palavra. Portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois amanhã trará o seu cuidado. Basta o dia o seu próprio mal. Então o Senhor está mandando eu e você, irmãos, em Cristo Jesus, igreja e amigos nessa noite. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor acrescentará graça, o Senhor acrescentará sabedoria, o Senhor acrescentará saúde, o Senhor acrescentará sobre você fé, o Senhor acrescentará sobre você força, porque você buscou primeiro a justiça e o reino dele. Então nós podemos observar, diz a palavra do Senhor, que como a chuva que vem para regar a terra, para lá não torna, assim a palavra do Senhor para qual ela é enviada. E nessa noite o Senhor me colocou para no meu coração a importância de orarmos. Então é necessário, irmãos, vamos orar mais um pouquinho. Não pare, não desista, não se curve, não se retroceda mediante a luta que você tem vivido. Mas lembre de uma coisa: buscar o Senhor em primeiro lugar e o seu reino e toda a sua justiça. Quando nós se desprendemos em colocar diante do Senhor, se encaixa o versículo: pede e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e se vos abrirá. O Senhor estará sempre pronto para abrir a janela do céu sobre minha vida, sobre a sua vida. Mas é necessário que nós devemos reconhecer o Deus rico da sua misericórdia. E só podemos ser alcançados quando nós esvaziamos do nosso erro, das nossas habilidades, e se propusermos, falar: Senhor, eu quero viver o teu propósito, Pai. Eu quero viver a tua vontade. E quando nós colocamos esse propósito no coração, igreja, o céu abre. Diz o Senhor que o Senhor dará chuva no seu tempo. O Senhor dará bênção necessária para os nossos dias. Pastor Eliabe, eu já estou orando há um ano. Eu já estou esperando há muito tempo. Ana tinha motivo.
Segundo os historiadores, fazia mais de 12 anos que Ana fazia aquele hábito. Todo ano ela subia para lá e ia orar, buscar o Senhor. Até que um dia Deus chegou o dia do milagre dela. Talvez você que tenha orado há dias já. Talvez você que tenha buscado há dias já. Mas continue crendo que Deus ainda é o mesmo. Que Deus ainda ouve oração. Que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Que o Senhor nessa noite está com as mãos estendidas para lhe abençoar. Que as mãos do Senhor nessa noite estão com as mãos estendidas. Você falou, pastor, mas eu já chorei tanto hoje. Eu já sofri tanto hoje. Mas as suas lágrimas não caíram no chão. Aleluia. As suas lágrimas não ficaram na toalha. As suas lágrimas não ficaram no lençol. As suas lágrimas não ficaram no lenço. Porque o Senhor as colheu e guardou. Dizendo que a sua oração pode muito seus efeitos. Glória a Deus. Aleluia. A milagre que está a caminho na sua casa nessa noite. Santo Deus. A milagre que está nessa noite preparado para você, irmãos e irmãs. Talvez você está dizendo assim, pastor, mas eu não tenho mais perspectiva que isso possa mudar. Mas eu posso nessa noite dizer para você, se você tem buscado primeiro o reino do céu e a sua justiça, grandes coisas serão acrescentadas. Oh, aleluia. A sua família, no seu ministério, Glória a Deus. como está lá no livro de Jeremias. Clama-me, invoca-me, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei. Irmãos, Deus tem prazer de trazer revelação para nossas vidas. Glória a Deus. Que a vontade dele é plena, plena. E a vontade dele não se pode ser conturbada, não pode ser ofuscada. Porque a vontade do Senhor sempre será maior para nossas vidas. E a vontade do Senhor, sabe qual é? É que todo aquele que vem até Ele, de maneira alguma se perca. Que não deixe, não herde as bênçãos que Ele tem reservada. Mas nessa noite, o Senhor, Ele é tão bondoso, tão misericordioso para conosco. Ele convida eu e você a continuar orando. Pastor, mas a noite está escura. Pastor, mas a noite está fria. Glória a Deus. Mas o Senhor está dizendo essa noite, ore mais um pouquinho. Oh, Senhor. Santo Deus. Porque o Senhor, Glória a Deus. o mesmo Deus que ouviu a oração de Ana, o Senhor que ouviu a oração daquela mulher estéril, e diz para o Senhor que Deus abriu a madre dela. Depois de 3 anos e meio, ela já não voltava mais ali como uma mulher angustiada, mas uma mulher grata, porque Deus ouviu a oração dela. Oh, abaixou e agaçou e amagaçou. Aleluia. E o mesmo Deus que deu Samuel, é o mesmo Deus que pode me dar o seu Samuel dessa noite. Aleluia. O mesmo Deus que abre prisões. O mesmo Deus que traz a cura. O mesmo Deus que traz o impossível para o possível nessa noite. Glória a Deus. Porque diz a sua palavra, operando Ele, quem impedirá? E eu creio nessa noite que o Senhor está pronto para operar um grande milagre. Oh, Deus. Mas é importante que eu e você creia, continue buscando que o Deus que ressuscita, o Deus da restauração, o Deus da restituição, o Senhor que liberta, o Senhor que cura, o Senhor que transforma, ainda é o mesmo no seu plano e projeto. Deus é lá quando Ele criou o homem na sua imagem, a sua semelhança, para adorar, quando Ele fez o primeiro Adão. Eu posso dizer nessa noite, o Senhor, Ele espera ver de você, de mim, de você, alguém adorador a Ele. Glória a Deus. Crendo, como diz a palavra do Senhor, sem fé é impossível agradar o Senhor. Santo Deus. Mas eu tenho fé que o Senhor me abençoou, me deu um lar,
me deu uma família, me deu saúde, me concedeu o privilégio de estar pastoreando uma congregação. Não é mérito meu, mas é misericórdia dele. E nessa noite, eu estou aqui como canal, como portador da misericórdia do Senhor para a sua vida. Que você venha continuar orando. Tem hora que muitas vezes ao invés de você reclamar para o seu vizinho, ou por alguém que seja da sua confiança, mas que não entende o teu mistério, o teu sofrimento, mas começa a contar para Jesus nessa noite. Fala: Jesus, faz 30 dias que eu estou nessa situação. Jesus, faz 15 dias que eu estou nessa prova. Jesus, faz 6 meses que estou vivendo essa dificuldade. Jesus, tu sabe para qual eu não estou aguentando mais. Aí o socorro vem do Senhor. E diz lá para o Senhor: o socorro vem tão imediato, porque o nosso socorro vem do alto. Como diz o salmista: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então que nesta noite você possa clamar ao Senhor, como diz o Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Igreja, irmãos, jovens, adolescentes, casais, famílias, lembre-se de uma coisa: a oração é a chave. Se a luta está grande, lembre-se que não existe bênção maior do que a luta. Quando nós temos uma grande luta, maior é a nossa vitória. E nessa noite, eu quero adorar a Ti, ao Senhor, por sua vitória nessa noite. Eu convido você que tem fé, você que crê que o Senhor ainda pode, nesse mês de maio, esses dias que restam, ainda abençoar a sua família, abençoar a sua vida, abençoar o seu ministério. Soberano Deus e Pai, e aqui estamos nessa noite, Pai, intercedendo, Senhor. Pai, com um grupo de pessoas, Pai, crendo nessa noite no poder da oração. Pois diz a Tua palavra, Pai, tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Eu não sei que a Tua filha precisa, eu não sei se é cura física, cura emocional, eu não sei se é cura financeira, se é cura conjugal, Pai. Mas eu creio nessa noite que Tu és o Deus de milagre. Pai, da mesma forma, Pai, que Tu usaste da misericórdia para curar aquela mulher, Senhor, que tocou na hora das suas vestes, Pai. Senhor, que nessa noite Tu venha curar, Senhor, a Tua filha, o Teu filho neste lugar, Senhor. Que Tu venha restaurar, Senhor, aqueles que foram saqueados, Senhor. Pai, nessa noite nós repreendemos o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, Senhor. Que tem entrado na casa de muitos dos Teus filhos, Senhor. Aleluia. Porque simplesmente eles pararam de orar. Por parar de orar, Senhor, não perceberam, Senhor, que há uma brecha, uma porta aberta do adversário, ter achado ocasião dessas vidas e roubado a sua oportunidade de estar vivendo o Teu milagre, Pai. Pois diz a Tua palavra, Senhor, que as Tuas bênçãos nos enriquecem, não acrescenta dor. E aqui está a igreja Tua, Pai, nesse momento, ó Pai. Nesse momento com propósito de cultuar e adorar a Ti nesse lugar, Senhor. Pai, aquele que está no hospital nesse momento. Aquele que está no quarto nessa noite, Pai, assistindo pelo celular. Até mesmo assistindo pela televisão, Senhor. Pai, visita, Pai, a Tua filha, Pai, que está, Senhor, carregando seu filho no braço nesse momento. Pai, Tu abençoa, Pai, a Tua filha, Pai, que está colocando a mão sobre o Teu filho, Pai, declarando a cura nessa noite. Oh, aleluia. Nessa noite, Pai. Família, Pai, que estão colocando, Pai, apresentando a aliança, que fizeram o voto diante do Teu altar, Senhor. Santo Deus. Pai, mas o inimigo que entrou e destruiu, Pai, a harmonia conjugal. E a Tua filha está apresentando o seu casamento, Pai, a restauração do casamento do lar nessa noite. Pai, restaura o casamento da Tua filha. Restaura o lar da Tua filha, Pai, do Teu filho, Senhor. Traga paz, traga harmonia no lar dele, Senhor. Que eles estejam vivendo o milagre. Que estejam vivendo, Pai, a plenitude, Pai, que Tu preparou para eles, Senhor. Como igreja. Oh, eterno Deus, nessa noite, na Tua presença, nós Te colocamos, Senhor. Pai, Senhor, és o Senhor que faz o impossível tornar possível, Pai. Pai, a Tua filha que está chorando pelo filho que saiu de casa. A Tua filha está chorando pela filha, Pai, que deixou o seu lar. Pai, a Tua filha que está chorando, Pai, pelo esposo que saiu e não deu notícia. Pai, traga de volta, Pai. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor disse que vem na Tua palavra, que Tu vem para dar vida e vida com abundância, Pai. Coloca vida, Pai, aqueles onde não há vida mais, Senhor.
Coloca amor, Pai, onde está temperado somente o ódio, a discórdia, onde tem vida a desavença. Pai, nessa noite traga harmonia, Pai, a harmonia do Teu Espírito Santo. Traga a paz do Teu Espírito sobre aquele lar. Pai, que Pai, onde não cantava, onde não glorificava mais a Ti, mas que nessa noite, Pai, voltam a cantar, voltam a fazer parte, Pai, a sentar na mesa junto com família, de ler a Tua palavra, de ouvir louvores a Ti. Pai, que a nasça no coração do desviado, Pai, nessa noite de reconciliar contigo, de se consertar na sua casa, os ministérios, Pai, aquele que pregava a Tua palavra, Senhor, mas hoje, Pai, se tornou murmurador da Tua obra. Fala mal das lideranças, Pai, muda a história do Teu filho, da Tua filha nesse lugar. Vem mudar por completo, usando a Sua presença na vida deles. Pai, eu creio, pois diz a Tua palavra, Pai, tudo que nós pedindo, crendo, nós receberemos, Senhor. Pai, tem milagre, Pai, que não vai chegar aos nossos ouvidos. Tem milagre que não vai ser notificado, Senhor. Mas eu sei que Tu escreveu aí no céu nessa noite com marco de vitória. Nessa noite, Pai, eu creio, pois Tu és um Deus que pode reverter quadro. Pai, aquele está vivendo as drogas. Aquele está vivendo, Pai, a prostituição. Aquele está vivendo, Pai, o estado de destruição, Senhor. Aleluia. Nessa noite. Pai, traga a vida nessa noite, Pai. Traga a vida nessa noite, Pai. Naquela casa. Aleluia. Glória a Deus. Quantos lares estão vivendo o dia de hoje, Pai, angústia, Senhor. Oh, Deus. Aleluia. Quantos lares estão vivendo o dia de hoje, Pai? Oh, Deus, aleluia. Estou temendo, Pai, pelo final de semana, Senhor. Porque passaram semanas longe, separadas. Aleluia. Mas já estão preparando um campo de batalha, um campo de conflito, de guerra, Senhor. Mas nessa noite, Pai, venha desarmar todas as ferramentas do diabo contra as famílias nessa noite. Toda a ferramenta que foram forjada, criada no mundo espiritual. No pensamento, na mente dos teus, Senhor, nesse lugar, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Pai, mas que eles venham, Pai, não venham guerrear, mas venham prostrar diante de Ti, Senhor, reconhecendo, Pai, que não é tempo de guerra, mas é tempo de união, de comunhão contigo, Senhor. Pai, nessa noite, Pai, aqueles que estão se preparando para o casamento, Pai, que estavam preparados para se casar, Senhor, mas o diabo entrou, o Senhor, e tirou, Pai, a alegria de família, colocando ali a discórdia. Mas nessa noite, Pai, a bênção do casamento, Pai, diz a Tua palavra, aquilo que Tu juntou não pode separar o homem, Pai. E que nessa noite, Pai, que a bênção da família, a bênção do lar, a bênção do casal, a bênção dos filhos, nessa noite esteja pairado sobre a vida dos teus neste lugar, Senhor. Como igreja Tua, Senhor, como intercessor Teu neste lugar. Eu peço, Pai, venha abençoar o Teu povo de maneira rica e poderosa, desde agora para todos sempre, em nome de Jesus. Eu venho convidar você, amigo, irmão, que está parado, desanimado, aqui na Igreja Assembleia de Deus Mistério Santo, ou numa igreja mais próxima da sua casa. Vá lá. Não vá com o objetivo de observar as falhas, mas vá lá para falar, eu vim me consertar com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vá lá com o propósito, eu vim para a servir a Deus, que é galardoador, misericordioso, pronto para perdoar, longânimo. Vá lá e com certeza Deus tem uma palavra para seu coração. Aleluia. Deus terá algo grande para a sua vida, que você possa ter um concerto com o Senhor. Mas nós estamos aqui um grande culto a partir de domingo, a parte da manhã, das 8 às 10, Escola Bíblica Dominical, e à noite um grande culto com a família, a partir das 18 horas. E às terça-feira nós temos oração aqui na congregação. Quarta-feira nós temos aqui, segunda-feira nós temos aqui oração e louvor com os grupos de varão. Talvez você não tenha dificuldade durante a semana, só sobe a segunda-feira, não tem problema, vem aqui. Tem um grupo que está orando aqui, está louvando o Senhor e você participa com ele. Terça-feira nós temos um grupo que está aqui orando. Se você só tem que ouvir na terça, pode vir na terça. Alguns irmãos estarão aqui orando, e eu estarei aqui juntamente com os irmãos e orarei por você. Quarta-feira nós temos aqui trabalho com o ciclo de oração.
com as nossas irmãs a partir das 18 horas e 30 minutos. As nossas irmãs estarão aqui orando das 18 horas e 30 minutos até 19h30. Depois estarão aqui louvando o Senhor, lendo uma palavra, contando testemunho. Talvez você que tem dificuldade, você irmã, você jovem, você irmão. Pastor, mas eu só sobe quarta-feira. Venha. Deus tem umas irmãs abençoadas aqui, estará orando por você e abençoará a sua vida. Quinta-feira nós temos um grande culto aqui também. Quinta-feira nós temos um culto com a família, nossa aqui será nessa quinta-feira que vem, será o 6º dia da nossa campanha, o poder da fé, a qual Deus tem usado poderosamente os irmãos que ministraram a palavra do Senhor. Venha conosco, cultue, traga a sua família, nós estaremos orando por você também. Ou domingo, aqui o dia que você puder achar, mostrando para os irmãos aqui o dia que nós temos culto, trabalho aqui na nossa congregação do Barnabés. Terça tem um trabalho com os varão, segunda tem trabalho com o varão, terça nós temos oração com a igreja, quarta-feira ciclo de oração, quinta-feira com toda a igreja, domingo nós temos trabalho aqui das 8 às 10 e das 18 às 20. Sábado nós temos trabalho com jovens. Você que é jovem, talvez esteja parado aí sem fazer nada na sua casa, vem aqui, sabe, tem um grupo de irmãos aqui, tem um Sérgio, Diácono Sérgio, o presbítero Flávio, a diaconisa Selma, e um grupo de irmãos aqui junto, saindo aqui, orando, lendo a palavra do Senhor. Participe. Deus tem uma palavra para o seu coração. Qualquer dia que você vier na congregação, nós temos irmãos aqui orando por você. Sexta-feira, nós estamos aqui a partir das 20 horas. Se você quiser ouvir uma oração, falar conosco, só chegar aqui, nós estamos orando por você. Nós estamos disponíveis para nos ajudar os irmãos daquilo que for necessário. Se tiver algum aconselhamento que eu não consiga atender os irmãos, a gente procura alguns irmãos que tenham mais capacidade. Com certeza Deus dará direção e você não sairá sem resposta. Seja jurídico, seja médico, seja psicólogo, nós procuramos alguém que possa ajudar você. Você não vai ficar no vácuo não, pode ter certeza disso. Como igreja do Senhor, a nossa meta aqui, nós estamos apresentando os trabalhos que temos durante a semana inteira. E com certeza Deus bradará na terra. Aqui na congregação do Barnabé, nós temos trabalho ali na Serra do Cafezal, na nossa sede setorial, junto com o pastor Samuel, quarta e sexta. Ali está lá o nosso pastor com a palavra para o seu coração. Com certeza, se você que quiser fazer uma visita ali ao nosso pastor, sinta-se à vontade. Ou se quiser vir aqui no Barnabés, ou outra congregação mais próxima de você. Mas não deixe de ir. Deus sempre terá uma palavra para o teu coração. Não é a placa de igreja, não é um ministério. Mas eu quero apresentar Jesus nessa noite para você. Aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único, diz a sua palavra. Quem vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Então, se você for até Jesus, qualquer igreja que fala de Jesus, Deus tem bênção para a sua vida. Glória a Deus. Amém? Que Deus assim abençoe, dê uma noite abençoada. Nós estaremos ainda tendo um período de oração aqui na congregação. Se você quiser orar conosco, sinta-se à vontade. Eu vou deixar meu número no zap aí, 995-38-3475. Quiser falar conosco, pedir uma oração, nós estaremos orando por você. Intercedendo pela sua vida, pela sua família, que com certeza Deus terá uma resposta para o seu coração. Deixa eu colocar um louvor aqui, que você possa sentir o que Deus tem o melhor para você. Eu quero desde já agradecer ao irmão Samuel, ao irmão Paulo, os irmãos que esteve aí conosco, sintonizados, compartilhando conosco essa live. Que Deus possa abençoar uma noite, uma sexta-feira, final de sexta-feira abençoada, repleta da bênção da paz do Senhor, que haja verdadeira paz, que haja verdadeira alegria. Nosso irmão Hermes que está ali trabalhando nessa noite, Deus possa abençoar nosso irmão Hermes. Também nosso irmão Wilson, que já está de volta depois da cirurgia, que Deus possa abençoar nosso irmão Wilson. E todos os irmãos aí, aqui da congregação do Barnabés, os irmãos que estão na sintonia, com certeza Deus tem bênção para a sua vida. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Eu desde já sou grato e conto com a sua presença, com a sua participação na próxima live.